Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Sétimo ano, essa aula será revisão para a prova de vocês, tá bem? Vamos iniciar a nossa revisão, então, relembrando sobre os biomas brasileiros. Lembrando que biomas é um conjunto de ecossistemas, definido pela vegetação principal. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre o bioma da Amazônia, presente no norte brasileiro e em outros países também. Lembrando que é a mais importante formação vegetal do mundo e abrange países vizinhos, como já foi dito, como Bolívia, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A floresta ela é heterogênea, ou seja, possui milhares de espécies vegetais e também ela é perene, ou seja, é uma vegetação que está sempre verde e não perde as folhas no outono ou no inverno, como acontece com a vegetação de clima temperado ou de clima frio também. A vegetação da floresta amazônica ela costuma ser dividida em 3 tipos de mata, de acordo com a sua proximidade com os rios ou de acordo também com a presença de água, sobretudo no período chuvoso. Entre essas divisões nós temos a mata de Igapó, que se localiza ao longo dos rios, é permanentemente inundada pelas cheias fluviais, ou seja, pelas cheias dos rios. Temos também a mata de várzea, que está sujeita a inundações periódicas, ao longo dos rios. A mata de várzea destaca-se dentre a vegetação a seringueira e a sumaúma. E geralmente é nessa região da várzea onde os povos ribeirinhos eles constroem as suas casas de palafitas, para se adequar a esse tipo de ambiente. Temos também a mata de terra firme, também chamada de CAET, que recobre os baixos planaltos sedimentares. São áreas que não são afetadas pela inundação. Os solos da região da floresta amazônica geralmente são solos mais pobres, não são solos muito férteis, Então, a floresta amazônica ela vive de si própria, ela vive da serrapilheira que cobre o solo. Um problema que a floresta amazônica vem enfrentando é o processo da extração vegetal ilegal, da extração madeireira e também do desmatamento, E também, gente, um problema bem grave que vem acontecendo atualmente é o problema da biopirataria, É o comércio ilegal, tanto de espécies vegetais quanto de espécies animais. A floresta, como nós já vimos, ela é extremamente rica, tanto na diversidade de fauna, quanto na diversidade de flora. Vamos falar um pouquinho agora sobre o bioma da Mata Atlântica. Também sofreu uma imensa devastação, também não, é um dos biomas que mais sofreu com a devastação, onde houve um grande prejuízo em relação à riqueza das espécies animais e também das vegetais, das espécies vegetais que a floresta da Mata Atlântica ela abriga. Embora tenha sofrido um grande processo de desmatamento, desde lá do período colonial, a floresta ainda abriga uma grande biodiversidade. Em alguns trechos remanescentes, o nível de biodiversidade da floresta por hectare ainda são considerados como um dos maiores do planeta. A floresta atlântica, a Mata Atlântica, ela também é chamada de floresta latifoliada tropical e corresponde ao domínio do clima tropical úmido. É uma floresta densa, uma floresta fechada, E muitos animais que sofrem o risco de extinção são oriundos da floresta da Mata Atlântica. O bioma da Caatinga. O bioma da Caatinga ele é característico por possuir uma vegetação adaptada a um período de longas secas. Chove extremamente pouco na região onde predomina este tipo de bioma. E as árvores cobrem-se de folhas e o solo fica forrado de pequenas plantas, pessoal, quando chove. É um período curto de chuva, mas que ocorre uma grande transformação na vegetação.
A vegetação ela é característica de um clima semiárido, né? As plantas predominantes nesse tipo de bioma são plantas xerófitas, ou seja, plantas adaptadas à aridez, à escassez de água e a temperaturas elevadas. Como exemplo dessas plantas são as cactáceas, o xique-xique, mandacaru e o faveiro. Também nós encontramos neste bioma arbustos pequenos, né? E também pequenas árvores, arbustos e pequenas árvores. Há abundância de répteis, entre os quais se destacam os lagartos e as cobras. O bioma da Caatinga ele está presente no nordeste do Brasil. O bioma cerrado, também considerado como um tipo de savana, é uma vegetação típica de um clima tropical, em solos relativamente pobres, né? São solos, pessoal, que precisaram ser corrigidos para o desenvolvimento agrícola. O cerrado ele é um tipo de vegetação mista, com plantas de médio porte, misturadas com gramíneas. Cerca de 45% da vegetação do cerrado foi destruída em função do processo agrícola, né? Um processo que foi acelerado nas últimas décadas a partir da modernização da agricultura, a calagem, né, que é a correção da aridez do solo, e também métodos de irrigação, permitindo assim maior cultivo de produtos como soja, como milho, como algodão, dentre outros produtos. O cerrado tem a seu favor o fato dele ser cortado por três das maiores bacias hidrográficas da América do Sul. Muitos rios que abastecem essas bacias nascem no cerrado, então o cerrado ele também é conhecido como a caixa d'água do Brasil, e as características da vegetação do cerrado são árvores retorcidas e raízes bem profundas, para atingir o lençol freático no período da seca. O tipo climático predominante no Cerrado, o tropical típico, ele possui duas estações bem definidas, né? Que é o verão chuvoso e o inverno seco. O bioma do Pantanal. Uma das principais características deste bioma é a dependência de quase todas as espécies de plantas e animais com relação ao fluxo das águas, né? É o período da chuva, é o ciclo das águas, como é chamado no Pantanal. O Pantanal ele abriga uma grande biodiversidade e é a maior planície inundável do mundo, né? Possui uma vegetação completamente heterogênea que abrange a planície ou a depressão do Pantanal Mato Grossense, né? Ou seja, o Pantanal ele está localizado nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A gente pode encontrar desde vegetação higrófila, né, que é aquela vegetação adaptada a ambientes alagadiços, até plantações xerófitas, que são as plantações adaptadas a um longo período de estiagem, adaptadas à aridez. O bioma dos pampas. Os pampas ou campos constituem uma vegetação rasteira predominante no sul do Brasil, também chamado de campanha gaúcha. Este bioma ele prolonga-se até o Uruguai e parte da Argentina. Predomina nesse tipo de bioma diversos tipos de capim e é uma região típica para a criação de gado, devido a ser uma região de gramíneas e uma região de planícies também, com um relevo mais aplanado, podemos dizer assim. É um bioma também que vem sofrendo devido à intervenção humana com o processo de aridez dos solos, né, de arenização dos solos na realidade. É um processo ao qual o solo se torna infértil e ele se torna improdutivo. Muita parte da vegetação natural do Brasil, pessoal, ela já sofreu bastante com o processo de degradação, com o processo de desmatamento, com o processo de extração madeireira também. Quando a gente apresenta e analisa este mapa biomas brasileiro, nós temos que entender que ele não retrata a realidade da vegetação presente no território brasileiro. Vamos entender um pouquinho agora sobre a regionalização do território brasileiro, considerando os fatores físicos, sociais e econômicos. Só para lembrar aqui, gente, a divisão da floresta amazônica, tá bem?
que eu não havia apresentado para vocês. Aqui nós temos a divisão em mata de terra firme, observem o porte da vegetação, a mata de várzea e a mata de igapó, que está constantemente alagada. Novamente aqui na imagem da direita também a divisão da floresta amazônica, as 3 matas da floresta amazônica. Lembrando que as casas de palafitas, as populações ribeirinhas, geralmente elas são construídas na mata de várzea, que é o local que inunda periodicamente no período das cheias. Agora sim, vamos entender um pouquinho sobre a regionalização do território brasileiro, relembrando o que é regionalizar. Regionalizar é dividir, é separar de acordo com características comuns. Para haver a regionalização, é necessário entender o objetivo para que se quer regionalizar e também os critérios, né? Diversos critérios podem ser adotados para se regionalizar determinado território, para se dividir determinado território em regiões, como, por exemplo, o idioma, como, por exemplo, a religião, dentre outros fatores. O território brasileiro ele pode ser regionalizado de várias maneiras, principalmente por estes 2 motivos. O território brasileiro ele é imenso e diversificado, um dos maiores do mundo, né? É o 5º maior do mundo, inclusive, maior que todos os países da Europa, com exceção da Rússia. E também outro critério são as mudanças espaciais que foram e continuam sendo intensas. Como assim mudanças espaciais? Mudanças em relação a processos industriais, mudanças em relação a meios de transporte, mudanças em relação a desenvolvimento econômico e social de determinada região, mudanças em relação ao comportamento demográfico, né, em relação ao comportamento populacional. Então, são os lugares do Brasil que passaram por diversas transformações ao longo do tempo. E essas transformações, elas são contínuas e são constantes. Desde transformações socioeconômicas até transformações ambientais também, provocadas sobretudo pela interferência da sociedade no meio ambiente. Vamos entender as 2 regionalizações principais do território brasileiro, que é a divisão regional segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que regionalizou o Brasil em 5 macro-regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, levando em consideração os seguintes critérios: semelhanças históricas, semelhanças sociais, semelhanças econômicas, semelhanças naturais e respeito aos limites político-administrativos. Como assim? Um Estado ele faz parte apenas de uma divisão regional. Nessa divisão regional do IBGE, ela aconteceu vigente desde a década de 70, mas o Brasil, antes dessa divisão, já passou por diversas outras regionalizações, acompanhando o processo de formação histórica do seu território. Nesta outra divisão, o Brasil ele é dividido em 3 complexos regionais. É uma divisão bastante conhecida também, foi realizada pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger no final da década de 60. Ele divide o território brasileiro em 3 complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Essa regionalização levou em conta o processo histórico de formação do território brasileiro e a integração nacional a partir da industrialização, buscando as interrelações regionais resultantes da articulação do país com seu centro econômico. Traços históricos, sociais, culturais e naturais que caracterizam essas regiões e uma delimitação mais precisa das regiões. Essa delimitação mais precisa procurando uma identidade regional que independe dos limites da unidade da federação. Identidade regional, características semelhantes, tá bem, gente? Então, nós temos aqui a região da Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul. Observem que a região Centro-Sul engloba estados da região Centro-Oeste, estados da região Sudeste e os estados da região Sul. A região da Amazônia engloba estados da região Norte, engloba o norte do Mato Grosso e engloba também a parte oeste do Maranhão. A região Nordeste engloba os estados da região Nordeste e também o norte do estado de Minas Gerais, ou seja,
nessa divisão regional não há respeito aos limites das unidades federativas. Um mesmo estado pode fazer parte de duas regionalizações. Por que essa regionalização ela é utilizada para identificar e administrar questões relativas principalmente em relação a mudanças naturais, em relação a mudanças climáticas. A gente observa aqui, por exemplo, que o estado do Maranhão, o oeste do estado, é mais semelhante à floresta amazônica do que ao sertão nordestino. E essa mudança vegetacional aqui, pessoal, ela ocorre sobretudo por conta das condições climáticas, que nessa região aqui é um clima mais chuvoso, mais úmido, né? E também mais quente, diferente do leste do Maranhão, onde nós vamos ter a presença de um clima mais semiárido. Em relação à integração do território brasileiro, essa integração ela começou a acontecer no século XX, no século XIX e foi impulsionada no século XX, sobretudo a partir do processo industrial. Predomina no nosso território o uso das rodovias, né, para o transporte de pessoas, de cargas e também de mercadorias. O transporte hidroviário ele não é tão utilizado no território brasileiro, embora seja um dos meios de transporte mais baratos que existam. Observem também que as principais rodovias de integração do território nacional, elas partem da região centro-sul, né? Da região centro-sul em direção às demais regiões. Esse processo de integração aconteceu, de fato, a partir da década de 1950, teve início lá em 1930 no governo de Getúlio Vargas, mas foi impulsionado no governo de Juscelino Kubitschek, com a construção de diversas rodovias e também com a instalação de indústrias automobilísticas no território brasileiro. Quando a gente fala sobre a divisão regional, pessoal, do território brasileiro, a divisão do IBGE geralmente é aquela divisão oficial, aquela divisão utilizada pelos governantes, né, para fazer o recenseamento, né, o censo demográfico e também para fazer levantamentos econômicos. A divisão em complexos regionais, que utiliza-se 3 divisões geoeconômicas, considera características naturais, considera a questão da integração nacional e características socioeconômicas e históricas também. A região Nordeste, dentro do complexo regional, ela é subdividida, né, em 3 sub-regiões, que é a Zona da Mata, que corresponde ao litoral, o Agreste, que é uma faixa de transição da Zona da Mata para o sertão, e o Meio Norte, que também é uma faixa de transição do sertão para a floresta amazônica. Essas diferenças de vegetação, como já foi dito, elas ocorrem em função das mudanças dos tipos climáticos, né, predominante em cada região. Quando a gente lembra e estuda sobre a região Nordeste, nós temos que entender e compreender que foi a primeira região a ser colonizada, a primeira região ocupada pelos portugueses e que até o século XVIII, século XIX, era a região mais importante economicamente falando, né? E era a região que abrigava a maior população. Com a mudança do eixo econômico da região Nordeste para a região Sudeste, sobretudo no final do século XVII, início do século XVIII, com o ciclo da mineração, a região Nordeste ela tornou-se uma região expulsora de pessoas, uma região de saída de migrantes. E esses migrantes deslocando para os estados da região Centro-Sul, especialmente para São Paulo e para Rio de Janeiro também, que naquele período eram as regiões que se tornaram mais atrativas para essas pessoas, em função do desenvolvimento industrial e também do desenvolvimento urbano. Na região Nordeste também, essa subdivisão, ela possui características particulares em relação ao desenvolvimento econômico. No meio norte, vai predominar o extrativismo vegetal. Na região do sertão, nós temos a pecuária extensiva, né, para gado de corte e gado leiteiro. No agreste, nós vamos ter a predominância da policultura.
com pequenas e médias propriedades. Aqui no Agreste, essa policultura destinada para abastecimento do mercado local também. E na Zona da Mata, que é considerada a região de maior povoamento, de maior densidade demográfica, é onde nós encontramos as regiões de maior industrialização, com destaque para o polo petroquímico de Camaçari, no estado da Bahia, mas também é a região, gente, que apresenta os maiores bolsões de pobreza, a maior desigualdade social. É a sub-região do Nordeste, a Zona da Mata, que mais expulsou migrantes, né, em função das grandes dificuldades sociais e também do grande desemprego. Atualmente, a região Nordeste, ela vem recebendo grandes investimentos industriais e vem conseguindo um grande destaque em relação à participação do PIB brasileiro. Vamos falar um pouquinho agora da região Centro-Sul. Sabemos que é a região que apresenta maior dinamismo econômico e maior dinamismo industrial de todas as três regiões. Com destaque para a formação da megalópole, formada pela Grande São Paulo e pela Grande Rio de Janeiro. Também é a região onde apresenta os maiores centros tecnológicos, as principais rodovias, os principais aeroportos, né? Então, é a região que possui maior destaque econômico também, quando a gente pensa em uma totalidade do território brasileiro. É a região que apresenta maior desenvolvimento agrícola mais moderno também. Então, por conta de todos esses fatores, essa região, ela concentra este melhor desenvolvimento e possui todo este destaque em relação ao dinamismo econômico e em relação ao dinamismo industrial. E nós não podemos deixar de lembrar que a região Centro-Sul é a região que concentra a maior parte da população brasileira também. A região da Amazônia. A região da Amazônia, nos últimos anos, vem sendo intensamente ocupada, sobretudo pela expansão da fronteira agrícola, e isso vem comprometendo o ambiente natural desta região. Foi a região que demorou a ser ocupada, né? Principalmente por conta da presença da floresta equatorial, que foi um fator dificultador da ocupação. Atualmente, a região vem apresentando um maior dinamismo econômico, com destaque para os estados do Amazonas e destaque para o estado do Pará, né, nas respectivas capitais, Manaus e Belém, onde o processo industrial ele é mais desenvolvido. Ainda assim, a economia da região ela é baseada na agropecuária, né, no setor primário, no extrativismo, na criação de gado e no desenvolvimento agrícola e também na extração mineral, com destaque para a Serra dos Carajás, localizada no estado do Pará. Quando a gente pensa sobre o processo de ocupação, não podemos deixar de mencionar sobre o processo de devastação da floresta, sobre todos os impactos ambientais que ocorrem neste meio. E esses impactos ambientais, eles não ficam restritos apenas à região da Amazônia. Como nós vimos, a floresta ela exerce um importante papel no equilíbrio do ecossistema e também no equilíbrio climático, tá bem? Sétimo ano, vou finalizar por aqui então a nossa revisão, tá bem? Leiam as questões da prova com muita atenção, tá? Boa prova para vocês, até a próxima e lembrem-se, juntos no caminho certo.